Para Deus, nada é impossível. E assim, simplesmente assim, pastor Salmo, igreja, que acontece o milagre. Senhor, por favor, vai lá naquele leito de hospital, aonde ele está internado. Senhor, não envia anjo não, vai pessoalmente. Traz o Salmo de volta. Nós te pedimos, ó Pai Santo, Senhor, levanta o seu servo, para que seu nome seja glorificado, ó Pai Santo. A boca, guerreia pelo teu pastor, guerreia pela tua igreja. Eu quero o meu sacerdote de volta. Nós cremos, Deus, na tua mão poderosa. Nós cremos, Deus, nos teus anjos que estão guardando ele naquela UTI. Por isso eu peço, Deus, fortaleça o sistema imunológico do meu pai. Respiratório do meu pai, visita ele naquele lugar, Pai, que ele seja realmente tocado pelo Senhor. Pai, nós já declaramos a cura, nós já declaramos a vitória. Não deixa de resquício nem falta desse corpo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela recepção, obrigado pelas suas orações, e a vitória é nossa. Deus abençoe cada um de vocês.
Pastora Cássia Vilela. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito dessas imagens eu não gostaria. Eu queria apagar da minha mente. Mas, por outro lado, elas vão me lembrar o quanto Deus é maravilhoso. Esse ano de 2020 não tem sido um ano fácil. Não somente para mim, mas para o mundo todo. Eu falo que as dores estão sendo diárias. Elas não estão demorando para acontecer. Elas estão acontecendo diariamente. E o Senhor havia me dito no início do ano que esse ano não seria fácil. Estou achando esse púlpito tão pequeno para me segurar. A minha família, ela tem vivido uma saga na batalha contra esse vírus maldito há mais de 50 dias. Dores, medo, angústia. Médicos, exames, diagnósticos, expectativa da saída, negativo, positivo. E tem mais de 50 dias que nós estamos vivendo isso. Começou com a Jordana, com o Vinícius. Nós levamos os netos para casa. Quando eles deram, nós moramos no mesmo prédio. E você vê os filhos sofrendo e os netos sofrendo. Isso dói muito mais se fosse na gente. Eu lembro um dia que o Heitor olhou para mim, como ele havia perdido uma bisavó do coronavírus. Aí o tio dele tinha pego e ele falou: o meu tio vai morrer também? Aí quando a mãe dele teve, ele chegou lá em casa e falou: vovó, a minha mãe está com Covid. Ela vai sarar. E eu fiz de tudo para envolver esses netos, enquanto os pais estavam doentes. A Laurinha, quando o vô estava internado, a minha secretária pegou ela chorando, escondido. E dizia: o que foi, Laurinha? Ela falou: eu fico assim quando eu estou preocupada. Eu estou muito preocupada com meu avô. Ele está no hospital. E aí,
semana após semana, vinha o diagnóstico de um. Quando a Priscila, minha filha, a nossa filha caçula, está grávida. Quando ela pegou o Covid, ela mora em Araguaína, aí eu desmoronei. Aí parece que a minha vida, meu Deus. Aí, logo em seguida, eu comecei a passar mal também. Eu pensei, deve ser preocupação. E aí eu já fui logo tratando, já fui logo, o salmo já assim, não, você é muito preocupada, mas eu já, a hora que eu percebi que eu estava tendo umas dores nas costas, a hora que eu percebi que eu estava cansada, eu já fui correndo, já fiz exame, fiz tomografia, já comecei a medicação. Aí logo em seguida, aí depois veio o salmo. E o salmo começou com febre. Mais de semana com febre. Aí, doutor Felipe, ele não está aqui, mas deve estar nos assistindo. Os nossos doutores de plantão, online também, doutora Abigail, doutor Márcio, doutora Andréia. Aí nos aconselharam. E fomos para o Anis. Chegamos lá. Teve um dia que nós tínhamos ido para o pronto-socorro. Nós não conseguimos ser atendidos de tanta gente que tinha. E estava lotado. Aí no domingo à noite nós fomos. E ficamos lá. E o Salmo foi internado. Disseram para mim, você não pode ficar com ele. Eu vim. Eu não sabia o que eu fazia. Falei, não. Aí eu fui para casa, já era quase meia-noite. Ainda bem que o Luiz Felipe foi levar um lanche para o Salmo e descobriu que tinha um jeito de eu entrar. Eu não sei. Aí o porteiro do pronto-socorro me deixou entrar pela portaria do pronto-socorro. Aí ele disse assim, amanhã cedo a senhora vai lá na portaria e avisa que a senhora está aqui. Eu falei, eu vou é nada, eu vou ficar aqui caladinha. Depois eles não deixam eu ficar com o Salmo no quarto. E eu fiquei quietinha lá os 4 dias. Nesse tempo que nós estávamos lá, eu fazendo as minhas devocionais, e por 2 dias, eu abri a Bíblia, e o Senhor, a palavra que vinha era assim, lembra do Senhor, nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Aí começa a falar de morte. Por 2 vezes eu abri a Bíblia e veio essa palavra. Eu falei, eu não vou ler Bíblia mais não, porque vai que Deus fala e eu não quero ouvir. Aí eu fui para o banheiro e aí eu tive uma conversa com Deus. Uma conversa que eu não vou contar para vocês, porque é coisa minha e Deus. Tive uma conversa séria com Deus. De repente, o médico passa na quinta-feira. Olha, amanhã, se tudo der certo, nós vamos fazer o exame novamente, vamos fazer tomografia. E se tudo der certo, amanhã ele pode ir para casa, tal. Isso foi de manhã. Aí fizeram os exames, a tomografia. De repente, chega uma médica apavorada. Não, vamos, rápido, o senhor tem que ir para a UTI. Seus pulmões estão mais de 70% comprometidos. E ele estava bem fraco já. Aí, irmãos, eu perdi o chão, Eu não sabia para quem que eu ligava. Mas liguei para o meu genro, o Luiz Felipe, falei, Luiz Felipe, me busca aqui no hospital.
Aí, naquele desespero, porque contar para minhas meninas que ele que ele estava ruim, que ele estava grave, que ele tinha ido para a UTI. Cheguei em casa, as meninas esperando o pai. Cadê meu pai? Falei, ele foi para a UTI. Ele está muito grave. Liguei para o meu sobrinho, que é médico, o Murilo. Ele falou, tia. Aí ele começou, tia, traz o meu tio para cá. Traz o meu tio aqui para o Sírio Libanês. Eu estou aqui, vou cuidar dele. Tia, não demora. Tia, toma uma decisão. Traz o meu tio. Cheguei em casa, a Maísa também, irmã do meu genro, e o Luiz Felipe. Vamos, pastora, vamos. Não dá tempo para a senhora pensar. Não tem tempo. E eu pensei, Deus, o que eu faço? Se ele está tão ruim, e eu remover ele para Brasília, e se alguma coisa acontecer nesse percurso? Tentei UTI aérea, mas saía só 1h da manhã. Aí, nós decidimos, sentei com as minhas filhas, mãe, o que nós pudermos fazer para dar o melhor para o meu pai, nós vamos fazer. Aí usei você, Vanderlan. Usei você para convencer ele, porque eu tinha que ir na UTI para convencer ele que eu não ia remover ele para Brasília. Porque ele não sabia de nada. Aí, cheguei na UTI, ele já está com a máscara, tudo já. Falei, meu bem, é o seguinte, nós decidimos que nós vamos fazer o melhor para você. Nós queremos levar você para Brasília. Ele falou, então amanhã a gente vai. Eu falei, não é amanhã não. A UTI já está aí, a ambulância já está aí na porta esperando por você. Nós vamos hoje. Aí falei assim, seu amigo Vanderlan está internado lá no Sírio. Se aqui fosse o melhor, ele estaria internado aqui. Se ele está internado lá, porque lá é o melhor. Aí ele já pensou. Ele já ponderou. Nessa ida para Brasília, né? Foi assim realmente muito preocupante. E uma das coisas que eu vejo assim o cuidado de Deus, Vanderlan, porque o tempo todo a gente falando, você me ligando, eu falando com você, com a Isaura, e você falou assim, pastor, eu estou com um médico aqui no quarto. Doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre. E ele falou assim, que mais de 800 pacientes graves, que não tinha perdido nenhum. Aqui era Deus falando comigo. Tipo assim, você tomou a decisão certa, Cássia. Você tomou a decisão certa. E foi uma luta. Aí começamos uma luta, uma guerra. Uma guerra muito grande. Quando eu deixei meu marido naquela UTI, uma das coisas que me deu paz também, que quando eu cheguei na UTI, quem foi nos recepcionar foi o doutor Rafael. Gente, olha só, quando eu falo que Deus vai colocar nossos filhos em lugares altos, Deus está mostrando, ele se cumpriu. O Murilo, meu sobrinho, e o Rafael aqui da nossa igreja, começou junto com a gente, era menino, aqui, adolescente aqui. Hoje, estava lá, plantonista da UTI do Sírio Libanês. Quem recebeu o salmo e trouxe tranquilidade ao coração ele chama ele de tio. Tio, nós vamos fazer o melhor por você. Tudo, os pequenos detalhes, Deus dizendo, eu estou no controle, eu estou cuidando. Quando eu fui embora para aquele hotel, e eu fiquei sozinha, os meninos voltaram de madrugada, eu fiquei lá sozinha. E eu olhava para aquela cama, num quarto de 2 camas, e eu olhava para uma cama vazia. E eu falava, eu sentia falta do meu marido. Ali começamos uma guerra, uma batalha.
Mas Deus, meu Deus o tempo todo dizia: olha, o Senhor, quando eu estava me preparando aqui na quinta-feira, o Senhor me disse uma passagem, quando Josafá ia enfrentar um grande inimigo, e o Senhor me mostrou nessa passagem. Ele disse assim: vocês vão enfrentar um grande inimigo, mas eu vou levantar todas as tribos para estarem juntos. Eu vou levantar todas as tribos para estarem em unidade, clamando e orando e intercedendo com vocês nessa batalha. Vocês não vão estar só. E o Senhor disse assim: nesta batalha não tereis que pelejar, eu mesmo pelejarei por vocês. Glória a Deus. E realmente o tempo todo nós vimos Deus levantando um grande exército, que nos sustentava, que vinha palavras, que vinha mensagens. Eu saía da UTI, quando eu terminava de sair da UTI, tinha um pastor, alguém me ligando e dizia: não é para morte, não é para morte, é para vida, é para vida. E o mundo todo orou pelo meu marido. O mundo todo esteve orando pelo meu marido. No dia que ele foi entubado, eu peguei o celular dele. Aí eu peguei o celular dele no outro dia que eu fui visitar. E quando eu peguei o celular dele, ele tinha algumas mensagens que ele tinha escrito para mim e que não tinha enviado. Ele dizia: amanhã, quando você chegar, eu vou estar entubado. E ele pedia por socorro. Ele implorava, desesperado, por socorro. E eu comecei, cada vez que eu ia visitá-lo, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, a pôr hinos e batalhar dentro daquela UTI. Punha hinos ali, punha no ouvido dele. Mas houve um dia, a igreja em campanha, no sábado, e cada dia que eu ia entrar na UTI era uma expectativa. Aí foram as mosqueteiras para mim estarem me amparando, porque o dia que chegaram lá, ela falou que eu estava com 3 dedos de raiz branca, com o cabelo assim, e assim, toda desdeixada. Aí as mosqueteiras foram para lá, minha irmã Eliane, a Dorcas, a Dilma. Aí uma pintava meu cabelo, outra tirava a sobrancelha, a outra fazia escova, e falava: você tem que estar bonita, você tem que entrar na UTI bonita, seu marido gosta de você bonita. Doutor Jean. Aí, e elas, nisso, outra coisa maravilhosa, que Deus cuida da gente. Isaura e Vanderlan. Vocês amenizaram a nossa dor. Quando vocês abriram as portas da sua casa para nos receber. E isso trouxe a oportunidade de eu estar com a minha família, de estar com meus irmãos, de estarem amenizando a nossa dor. Aí, cada dia era um dia. E eu me aprontava para ir para a UTI para receber o meu amado. Tinha dias que era como se eu estivesse preparando para mim ir para um casamento.
Era como a minha expectativa, meu coração era tão... Meu coração era tão alegre, estava tão alegre. Era como se eu fosse preparando para o meu casamento. Eu ia ver o meu noivo. E houve o dia que eu cheguei, e ele entubado, sedado. Um dia eu cheguei e falei: oi, meu bem, olha como é que eu cheguei. Aí ele levantou uma sobrancelha assim. Eu falei: ó, ó, tá me vendo? Começaram a tirar a sedação dele. E teve um dia que eu caí na bobagem de levar os áudios dos netos e da família. E a sedação, já estava tirando a sedação dele. Aí, esse homem virou Hulk. A hora que ele escutava: vovô, vovô, eu te amo, vovô. Quando o senhor vem para casa? Nesse dia eu pensei que ele fosse arrancar tudo. Eu chamei as enfermeiras correndo, porque esse homem é forte, viu? E ele levou a mão nos tubos para arrancar. Mas como ele estava muito agitado, não podia estubar. Aí teve que sedar ele, porque ele estava muito agitado. Muito agitado. Aí, houve um dia muito triste. Foi no dia 29. Foi o dia que fazia 18 anos que o meu pai tinha morrido. E aí eu fui visitá-lo. E ele não teve demonstração nenhuma. E eu saí de lá com uma dor tão grande. Aliás, eu saí de lá. Nos outros dias eu orava, mas nesse dia eu não orei. Eu não conseguia orar. Eu olhava para ele. Me deu falta de ar. Eu pensei que eu fosse desmaiar. Aí me deu falta de ar, me deu palpitação. Eu pensei: eu vou desmaiar dentro da UTI. Chega o anjo, Murilo. Não era dia dele, não era plantão dele. Falei: tia, passei aqui para orar para meu tio. E orar por você, tia. Falei: deixa eu sentar, meu filho, que senão eu vou desmaiar. E ali ele orou. Eu falei: ora mesmo, meu filho, porque você sabe os termos técnicos. Você vai falando os termos, porque a gente não sabe. Então você vai orando os termos técnicos. E ele orou. No outro dia, que foi o domingo, era o dia que a igreja estava terminando a campanha. Aí pela manhã cedinho, eu abri o boletim. O Murilo tinha me passado que o Salmo tinha piorado, que tinha tido febre e que ia aparecer uma bactéria pulmonar e que a possibilidade de ser estubado tinha adiado. Liguei para o Carlos Antônio e só chorava. Falei: meu irmão, ora por nós. E falei para as meninas, falei: hoje eu não quero entrar na UTI não. Hoje eu não quero, não dou conta. Aí, ou seja, Bernadette me ligou, aquela oração sua, Bernadette, de manhã também foi tão importante. Aí eu falei: hoje eu não entro na UTI. Aí a Jordana entrou. Quando a Jordana entrou na UTI, foi no domingo, né? A Jordana, aí mandaram me avisar. Eu estava na recepção, falar: olha, estão chamando a senhora na UTI. Eu falei: misericórdia, Deus. A Jordana entrou. Não pode entrar mais uma pessoa. E eu já fui com meu coração desesperado, disparado. Quando eu fui entrando e passei por aquele vidro, eu vi o meu marido sentado
o dia que vocês, Roberto, Tereza, com Covid, né? Com Covid, tá lá, orando lá na portaria. Minha cunhada, Marisete, correndo risco. Meu irmão Carlos. Orando ali. E Deus fazendo um milagre naquela UTI. O que não era para ser. Mas Deus, para honrar a oração e a campanha que vocês estavam fazendo, o Senhor diz, vai ser hoje. Vai ser hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai ser hoje. E quando nós entramos ao vivo, no final do culto, final da campanha, para nossa surpresa, a Amanda com o barrigão aqui, né? Quase que eu pensei, vai dar a luz em cima do púlpito, né? Pensei, o João Felipe vai nascer em cima do púlpito. A Amanda, naquela autoridade, e declarando e tal. Falei, olha o milagre acontecendo. Deus é tremendo. Em nenhum momento, eu não senti, nunca, nesse tempo todo, eu nunca senti o céu fechado. Eu sempre, Deus falando, eu tinha medo do que Ele podia falar. Às vezes eu evitava, com medo do que Ele podia falar. Mas eu sempre, de uma forma ou de outra, eu vi Deus nos sustentando. E para provar um dos maiores milagres, nós todos tivemos Covid, nós todos juntos, estávamos todos juntos, para provar que Deus cuida. A Amanda e o Salmo Luiz não tiveram Covid, e eles estavam sempre juntos conosco. E quando o vovô saiu da UTI, né, aquela festa, alegria, a madrugada, o que acontece? Chega o João Felipe. O João Felipe chegou para dizer, Deus nos deu alegria no tempo do nosso sofrimento. Deus nos fez esquecer o nosso sofrimento. Houve muitos momentos importantes. E um dos momentos também muito importante foi quando nós fomos para a igreja da pastora Guiomar. Eu, a Eliana, minha irmã, a Dilma, a Dorcas e a Priscila. Porque a Priscila e o Bruno estiveram comigo lá o tempo todo também, lá em Brasília. E nós fomos para a igreja da pastora Guiomar em Brasília. E foi no dia que o Salmo tinha sido entubado. E ela preparou um colchão no chão. E falou, não quero conversar nada. Deita nesse colchão. E nós vamos orar por você. Ali eu acho que foi o meu descarrego. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas chorando, gritando. O meu desespero eu coloquei diante de Deus naquele momento. E ali, dali, quando eu levantei daquele lugar, eu me senti fortalecida e encorajada para batalhar e para lutar pela vida do meu marido. Eu fazia uma brincadeira que eu não faço mais. Eu dizia assim, se você morrer eu caso de novo. Eu não faço mais essa brincadeira. Eu não quero. Eu quero estar com velhinha com você. Ou então nós irmos juntos. Porque num dos meus pedidos para Deus ali naquela UTI, quando eu estava no Anis, eu disse, se for levar meu marido, pode me levar junto também. Se for para levar ele, pode me levar, Deus. Vai nós dois. Mas Deus diz, não, vocês vão ficar. E vão dar continuidade à obra que Deus tem para nós, como família.
primeiro lugar, como igreja. E eu quero ouvir você, meu bem. Você falar. Dizer que quando eu estava lá naquela UTI e que você estava voltando, eu dizia assim: se você está me ouvindo, aperte a minha mão. Aí eu dizia: você me ama? Aí você apertava a minha mão várias vezes. E houve um dia, quando você já estava retornando da sedação, que eu disse assim: eu tenho que ir embora agora. Aí você dizia, você segurava a minha mão e falava: não vai, eu vou com você, espera por mim, eu vou com você. E eu esperei por você e trouxe o grande milagre, o grande presente de Deus para a minha vida, que você é e representa na nossa vida. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu venci. Aleluia.